Ave Maris stella, Dei Mater alma, atque semper Virgo, Felix soli porta. Sum ensi ludave, Gabrielis ore, funda nos in pace, mutanse numen. Solve vinclareis, profer lumens etsis, mala nostra pelle, bona cuncta posse. Monstrata se madrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulites edus. Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpi solutos, mites facet castos. Itam presta puram, iter para totum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Sit laus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, honor tribus unus. O Livre-Arbítrio, por São Tomás de Aquino. Editora Ed Pro, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. E também é possível pela compra de livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Gerando engajamento, este conteúdo pode ser ofertado a mais pessoas, criando a possibilidade de que meu trabalho seja ampliado. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Questiões disputate de veritate. Questão 24. Artigo 12º. Pergunta-se se o livre-arbítrio sem a graça no estado do pecado mortal pode evitar o pecado mortal. E parece que não. Argumentos. Por isso, em Romanos capítulo 7, versículo 15, se diz: realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o bem que quero, mas faço o mal que detesto. E se fala da pessoa do homem condenado, como sobre isso diz certa glosa. Logo, o homem sem a graça não pode evitar o pecado. Além do mais, o pecado mortal é mais grave do que o original. Ora, alguém no pecado original, se for adulto, não pode evitar que peque mortalmente sem a graça, pois assim evitaria o dano da pena sensível, que se deve ao pecado mortal. E assim,
não existindo para os adultos um meio termo entre aquele dano e a glória da vida eterna, seguir-se-ia que poderia alcançar a vida eterna sem a graça, o que é a heresia pelagiana. Logo, muito menos no estado de pecado mortal, alguém pode evitar o pecado mortal, exceto se for recebida a graça. Além do mais, em Romanos capítulo 7, versículos 16, 17 e 18, sobre aquilo não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que detesto, diz a glosa de Agostinho: agora o homem se descreve posto sob a lei sem a graça, pois o homem é vencido pelos pecados, enquanto tenta viver justamente com suas forças, sem a ajuda da graça que liberta o livre-arbítrio, de modo que creia no libertador e assim não peque contra a lei. Contudo, pecar contra a lei é pecar mortalmente. Logo, parece que o homem sem a graça não pode evitar o pecado mortal. Além do mais, diz Agostinho no livro Sobre a Perfeição da Justiça, que a malícia refere-se à alma como a curvatura à tíbia, e que o ato do pecado se compara à claudicação. No entanto, a claudicação não pode ser evitada por aquele que tem a tíbia curva, exceto se antes tiver a tíbia curada. Logo, tampouco se pode evitar o pecado mortal por quem está no pecado, exceto se antes for libertado do pecado pela graça. Além do mais, Gregório diz: o pecado que não se remove pela penitência, logo leva a outro pecado por seu peso. Ora, não se remove, exceto pela graça. Logo, sem a graça, o homem pecador não pode evitar o pecado. Além do mais, segundo Agostinho, o temor e a ira são certas paixões e pecados. Ora, o homem não pode evitar as paixões pelo livre-arbítrio. Logo, não pode abster-se dos pecados. Além do mais, aquilo que é necessário não pode ser evitado. Ora, certos pecados são necessários, como é claro por aquele Salmo 24, versículo 17: livra-me das minhas necessidades, Senhor. Logo, o homem não pode evitar o pecado pelo livre-arbítrio. Além do mais, diz Agostinho, algum pecado existe quando a carne deseja contra o espírito. Ora, não está no poder do livre-arbítrio que a carne não deseje contra o espírito. Logo, o poder do livre-arbítrio não se estende a evitar o pecado. Além do mais, a potência de morrer segue a potência de pecar, pois o homem no estado de inocência não podia morrer, a não ser porque poderia pecar. Logo, também a necessidade de morrer segue a necessidade de pecar. Ora, o homem neste estado não pode evitar morrer. Logo, nem pode evitar pecar. Além do mais, por isso, segundo Agostinho, o homem poderia estar no estado de inocência porque tinha integridade de natureza e imune a toda mancha de pecado. Ora, esta integridade não está no homem pecador destituído da graça. Logo, não pode permanecer, mas tem que cair necessariamente após o pecado. Além do mais, a quem vence se lhe deve a coroa, como é claro no Apocalipse 3, versículos 10 e 11. Ora, se alguém evita o pecado quando é tentado pelo pecado, vence o pecado e o diabo, como se diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Logo, se alguém pode evitar o pecado sem a graça, poderá, sem a graça, merecer a coroa, o que é herético. Além do mais, diz Agostinho no livro das Retratações, a vontade não pode resistir sendo coagida pela cupidez. Ora, a cupidez induz ao pecado. Logo, a vontade humana não pode evitar o pecado sem a graça. Além do mais, quem tem hábito age de modo necessário, segundo o hábito. Ora, aquele que está no pecado tem o hábito do pecado. Logo, parece que não pode evitar o pecado. Além do mais, o livre-arbítrio, segundo Agostinho, é aquilo pelo qual se elege o bem com a assistência da graça e o mal desistindo da graça. Logo,
Parece que aquele que carece de graça pelo livre-arbítrio sempre elege o mal. Além do mais, qualquer um que possa não pecar pode vencer o mundo. Com efeito, ninguém vence o mundo, exceto desistindo do pecado. Ora, ninguém pode vencer o mundo, senão pela graça, porque, como se diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Logo, alguém sem a graça não pode evitar o pecado. Além do mais, o preceito de amar a Deus é afirmativo e obriga de tal maneira que se observe em todo tempo e lugar, de tal maneira que, se não for observado, o homem peca mortalmente. Ora, alguém não pode observar o preceito da caridade sem a graça, porque, como se diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Logo, sem a graça, o homem não pode evitar que peque mortalmente. Além do mais, segundo Agostinho, no Inquirídio, capítulo 76, no preceito da misericórdia ao próximo, se inclui o preceito da misericórdia de si. Ora, alguém pecaria mortalmente, exceto se tivesse misericórdia do próximo na existência de uma necessidade de morte corporal. Logo, muito mais peca mortalmente, a não ser que tenha misericórdia de si no pecado, fazendo penitência do pecado. Segundo Agostinho, no Inquirídio, capítulo 76, no preceito da misericórdia ao próximo se inclui o preceito da misericórdia de si. Ora, alguém pecaria mortalmente, exceto se tivesse misericórdia do próximo na existência de uma necessidade de morte corporal. Logo, muito mais peca mortalmente, a não ser que tenha misericórdia de si no pecado, fazendo penitência do pecado. E assim, a menos que o pecado seja removido pela penitência, o homem não pode evitar que peque. Além do mais, segundo o filósofo no livro 2 da Ética, dos hábitos similares procedem atos similares. Logo, se o homem estiver no pecado, é necessário, como parece, que tenha de produzir atos semelhantes, a saber, atos de pecado. Além do mais, como a forma é o princípio da operação, o que carece de forma, carece da operação própria daquela forma. Ora, afastar-se do mal é próprio da operação da justiça. Portanto, como aquele que está no pecado carece de justiça, parece que não pode afastar-se do mal. Além do mais, o mestre diz no livro 2 das Sentenças que, após o pecado, antes da reparação da graça, o livre-arbítrio estava oprimido e era vencido pela concupiscência, e tem a enfermidade no mal, se não tem a graça no bem. E por isso pode pecar mortalmente. E assim, sem a graça, alguém não pode evitar o pecado mortal. Mas se dissesse que não pode não pecar, isto é, não ter pecado, pode-se dizer, porém, que não pode pecar, isto é, não usar do pecado, o que é contra os que concederam os pelagianos. Mas Agostinho repreende a opinião deles quanto a isso, no livro Sobre a Graça e o Livre-Arbítrio, dizendo assim: pois dizem os pelagianos que a graça de Deus, que é dada pela fé em Jesus Cristo, que não é pela lei nem pela natureza, vale apenas para isto, para perdoar os pecados, e não para evitar os futuros, ou para que sejam superados com repugnância. Mas se isso fosse verdadeiro, também na oração dominical, quando dizemos perdoai as nossas dívidas, não acrescentaríamos e não nos deixeis cair em tentação, pois dizemos aquilo para que se perdoem os pecados, mas isto para que nos cuidemos deles, ou os vençamos. Porque por nenhuma razão pediríamos ao Pai que está nos céus, se pudéssemos fazer isso por virtude da nossa vontade humana.
Logo, parece que aquela resposta é nula. Além do mais, Agostinho diz no livro Sobre a Natureza e a Graça: a luz da verdade se separou do que prevaricou da lei. Privado dela também, se fez cego. E é necessário que ofenda mais, e caindo, seja maltratado, e maltratando-se, não se levante. Logo, também o pecador, destituído de graça, tem necessidade de pecar. Ao contrário, é o que diz Jerônimo ao Papa Dámaso. Dizemos que o homem pode sempre pecar e não pecar, de modo que sempre confessamos que existe livre-arbítrio. Logo, dizer que o homem no estado de pecado não pode evitar o pecado é negar o livre-arbítrio, o que é herético. Além do mais, se algum defeito houver em algum agente, onde há o poder de usá-lo ou não usá-lo, não é necessário que tenha defeito em sua ação, assim como a perna curva pudesse, ou ao andar, não ser influenciada pela curvatura e não se desequilibrasse. Ora, o livre-arbítrio sujeito ao pecado pode usar e não usar do pecado, porque o usar do pecado é ato do livre-arbítrio, que tem domínio sobre seu ato. Logo, qualquer um que esteja em pecado pode não pecar. Além do mais, sobre o Salmo 118, versículo 95, que os ímpios esperem a minha ruína, diz a glosa, meu consentimento. Que os ímpios, portanto, esperem o meu consentimento. Logo, alguém não é levado ao pecado, a não ser consentindo. Ora, o consentimento está no poder do livre-arbítrio. Logo, alguém pode não pecar pelo livre-arbítrio. Além do mais, o demônio, porque não pode não pecar, diz-se que há irremediavelmente pecado. Ora, o homem não pecou irremediavelmente, como comumente se diz. Logo, pode não pecar. Além do mais, de um extremo não se passa a outro, a não ser pelo meio. Ora, o homem antes do pecado tem a capacidade de não pecar. Logo, após o pecado, não é levado imediatamente ao outro extremo, a saber, que não possa não pecar. Além do mais, o livre-arbítrio do pecador pode pecar. Ora, não pode pecar a não ser elegendo, pois eleger é um ato do livre-arbítrio, tal como a vista não opera de outro modo, senão vendo. Ora, a eleição, por ser o desejo do previamente deliberado, segundo o filósofo no livro 3º da Ética, procede da deliberação, que não é senão das coisas que estão em nosso poder, como se diz no mesmo lugar. Logo, evitar ou cometer o pecado está no poder do homem que está em pecado. Além do mais, segundo Agostinho, ninguém peca nisso que não se pode evitar, porque isso já seria necessário. Logo, se alguém, estando no pecado, não pode evitar o pecado, cometendo o pecado, não pecaria, o que é absurdo. Além do mais, o livre-arbítrio é igualmente livre de coação, tanto antes quanto depois do pecado. Ora, a necessidade de pecar parece pertencer à coação, por isso que aquela necessidade se insere em nós também, se não queremos. Logo, homem após o pecado não tem necessidade de pecar. Além do mais, toda necessidade ou é de coação ou de inclinação natural. Ora, a necessidade de pecar não é de inclinação natural, porque assim a natureza seria má, porque se inclinaria ao mal. Logo, se no pecador existisse a necessidade de pecar, o pecado seria por coação. Além do mais, o que é necessário não é voluntário. Ora, se for necessário pecar àquele que está no pecado, o pecado não é voluntário, o que é falso.
Além do mais, se o pecador tiver necessidade de pecar, essa necessidade não lhe convirá a não ser por razão do pecado. Ora, pode sair do pecado. De outro modo, não mandaria aos pecadores, como diz em Isaías capítulo 52, versículo 11, Ide vós, saí daqui, não toqueis nada do que seja impuro. Logo, o pecador pode não pecar. Respondo dizendo que acerca dessa questão surgiram heresias contrárias. Com efeito, alguns, estimando a natureza da mente humana ao modo das naturezas corporais, opinaram que, em relação a tudo aquilo ao qual viam e que a mente humana se inclinava, o homem operava por necessidade, e por isso incidiram em erros contrários. Pois a mente humana tem duas inclinações contrárias. De fato, uma para o bem, por instinto da razão, a qual Joviniano, considerando-a, disse: o homem não pode pecar. Outra inclinação se inere na mente humana pelas potências inferiores, e principalmente na medida em que estão corrompidas pelo pecado original, a saber, aquela pela qual a mente se inclina a eleger essas coisas que são deleitáveis, segundo o sentido carnal. E, considerando essa inclinação, os maniqueus disseram que o homem peca de modo necessário e não pode evitar o pecado de nenhum modo. E assim uns e outros, ainda que por vias contrárias, incidiram no mesmo inconveniente, de modo que negaram o livre-arbítrio. Pois o homem não teria livre-arbítrio se fosse impelido por necessidade ao bem ou ao mal, o que é inconveniente. E isso se prova tanto pela experiência quanto pelas doutrinas dos filósofos, como pelas autoridades divinas, de maneira que é claro até certo ponto, pelo que foi dito acima. Por isso surgiu o contrário com Pelágio, que, querendo defender o livre-arbítrio, foi adversário da graça de Deus, dizendo que o homem podia evitar o pecado sem a graça de Deus. De fato, esse erro contradiz de modo evidentíssimo a doutrina do Evangelho, por isso foi condenado pela Igreja. Contudo, a fé católica se aproxima de uma via média, de maneira que salva a liberdade do arbítrio e não exclui a necessidade da graça. Para a evidência disso, deve-se saber que, como o livre-arbítrio é certa potência constituída sob a razão e acima da motivação que a executa, algo se encontra para além do poder do livre-arbítrio de dois modos. De um modo, porque excede a eficácia da potência motiva que executa, que opera sob o império do livre-arbítrio. Assim como voar não subjaz ao livre-arbítrio, porque excede a força da potência motiva no homem. Então, de um modo, porque excede a eficácia da potência motiva que executa, que opera sob o império do livre-arbítrio. Assim como voar não subjaz ao livre-arbítrio, porque excede a força da potência motiva no homem. De outro modo, algo está para além da potência do livre-arbítrio, porque não se estende ao mesmo ato da razão. Com efeito, como o ato do livre-arbítrio é a eleição, isto é, a deliberação racional, segue-se que o livre-arbítrio não pode estender-se àquilo, porque foge à deliberação racional, assim como essas coisas que ocorrem de modo não premeditado. Portanto, no primeiro modo, ao evitar o pecado ou o poder do pecado, não excede ao livre-arbítrio, porque, ainda que a satisfação do pecado se realize por meio do ato exterior da execução da potência motiva, porém o pecado se consuma na mesma vontade só pelo consentimento, antes da execução da ação. Por isso, por causa do defeito da virtude motiva, o livre-arbítrio não é impedido do pecado ou de evitá-lo, ainda que, alguma vez, seja impedido da execução, quando, por exemplo, alguém que quer matar ou fornicar ou furtar não pode. Mas, no segundo modo, o pecar ou evitá-lo pode exceder o poder do livre-arbítrio, a saber, de maneira que algum pecado ocorra súbita e repentinamente e assim foge à eleição do livre-arbítrio, ainda que o livre-arbítrio possa fazer isso ou evitá-lo, se sua atenção ou esforço se dirigir a isso.
Contudo, em nós ocorre algo repentinamente, de dois modos. De um modo, pelo ímpeto da paixão, pois o movimento da ira e da concupiscência vem antes da deliberação da razão. De fato, esse movimento, tendendo ao ilícito pela corrupção da natureza, é pecado venial. E por isso, após o estado da natureza corrupta, não está no poder do livre-arbítrio evitar todos os pecados desse tipo, porque fogem do seu ato, ainda que possa impedir alguns desses movimentos, se esforça em sentido contrário. No entanto, não é possível que o homem se esforce contrária e continuamente para evitar um movimento desse tipo, por causa das ocupações da mente humana e pela quietude necessária. De fato, isso ocorre por causa das potências inferiores, que não estão sujeitas totalmente à razão, assim como estavam no estado de inocência, quando era muito mais fácil para o homem evitar todos e cada um dos pecados pelo livre-arbítrio, porque de nenhum movimento poderia surgir nas potências inferiores, a não ser segundo o ditame da razão. Contudo, falando comumente, o homem no estado presente não se reduz a essa retidão pela graça, mas esperamos essa retidão no estado de glória. E por isso, neste estado de miséria, após a reparação da graça, o homem não pode evitar todos os pecados veniais. Porém, isso não prejudica em nada a liberdade de arbítrio. De outro modo, ocorre algo em nós como de repente, pela inclinação do hábito, como, pois, diz o filósofo no livro 2º da Ética, que ocorre estar mais fortemente impávido e imperturbado nos temores repentinos do que nos previamente manifestos. Com efeito, tanto maior é a operação que provém do hábito, quanto menor é a premeditação. Com efeito, alguém elege pela razão e pensamento as coisas previamente manifestas, isto é, conhecidas anteriormente, inclusive sem hábito, mas as repentinas são segundo o hábito. E não se deve entender no sentido de que a operação segundo o hábito da virtude possa ser totalmente sem deliberação, pois a virtude é um hábito eletivo, porém, porque tendo o hábito, já está nele a eleição do fim determinado. Por isso, quando ocorre algo conveniente àquele fim, é eleito imediatamente, a não ser que seja impedido por alguma deliberação mais atenta e maior. Contudo, o homem que está no pecado mortal se insere habitualmente no pecado. Com efeito, ainda que nem sempre tenha o hábito do vício, porque de um hábito de luxúria não se gera o hábito da luxúria, porém a vontade de quem peca, abandonando o bem imutável, adere-se ao bem mutável, como um fim. Com efeito, ainda que nem sempre tenha o hábito do vício, porque de um ato de luxúria não se gera o hábito da luxúria, porém, a vontade de quem peca, abandonando o bem imutável, adere-se ao bem mutável, como um fim. E a força e inclinação dessa adesão permanecem nele até que se volte para o bem imutável, que se insere nele como fim. E por isso, quando o homem assim disposto se lhe ocorre fazer algo que convenha à eleição precedente, dirige-se de repente àquilo por eleição, exceto se coibido por si mesmo por muita deliberação. Porém, nem por isso é escusado do pecado mortal, porque ele elege assim de repente, porque carece de alguma deliberação, porque aquela deliberação é suficiente para o pecado mortal, pelo qual isso que se elege é pecado mortal e contra Deus. No entanto, essa deliberação não é suficiente para retrair aquele que está no pecado mortal. Com efeito, alguém não se retrai de fazer algo que se inclina, exceto enquanto aquilo se lhe propõe como mal. Contudo, aquele que já repudiou o bem imutável a favor do bem mutável, não estima já como mal a aversão ao bem imutável, no qual se aperfeiçoa a noção de pecado mortal. Por isso, não é retraído de pecar por causa disso, mesmo que se advirta que algo é pecado mortal. Contudo,
é necessário proceder mais além ao considerar, até que se chegue a algo que não possa estimar como mal, assim como é a miséria ou algo desse tipo. Por isso, antes que se realize tanto a deliberação quanto o que se quer no homem assim disposto para evitar o pecado mortal, procede o consentimento no pecado mortal. E, por causa disso, suposta a adesão do livre-arbítrio ao pecado mortal ou ao fim indevido, não está em seu poder o evitar todos os pecados mortais, ainda que cada um possa evitar se esforçar. Porque, apesar de ter evitado isso ou aquilo, admitindo tanto a deliberação quanto ao que se requer, não pode evitar que, alguma vez, o consentimento no pecado mortal não venha preparado pela deliberação, pois o homem sempre ou frequentemente tem tanta vigilância quanto ao que se requer para isso, por muitas coisas nas quais a mente do homem se ocupa. Contudo, essa disposição não se remove, a não ser pela graça, pela qual só se realiza quando a mente humana adere ao bem imutável, pela caridade como ao fim. Logo, fica claro pelo dito que não removemos o livre-arbítrio quando dizemos que o livre-arbítrio pode evitar ou cometer singularmente qualquer pecado. Nem tampouco removemos a necessidade da graça quando dizemos que o homem não pode evitar todos os pecados veniais, ainda que possa evitar alguns, mesmo tendo a graça, antes de que a graça seja aperfeiçoada no estado da glória. E isso por causa da inclinação à corrupção. E como dizemos que o homem que está em pecado mortal privado da graça não pode evitar todos os pecados mortais, a não ser que se lhe sobrevenha a graça, na medida em que possa evitar alguns, e isso por causa da adesão habitual da vontade ao fim desordenado, Agostinho compara essas duas coisas com a curvatura da tíbia, da qual se segue a necessidade de claudicar. Assim também confirmaram as sentenças dos doutores, que acerca disso parecem ser muitas. Desses, alguns dizem que o homem, sem a graça santificante habitual, não pode evitar o pecado mortal, ainda que não sem o auxílio divino, que governa o homem com sua providência para realizar o bem e evitar o mal, pois isso é verdadeiro, quando o homem quer se esforçar contra o pecado, do qual acontece que pode evitar alguns. Porém, outros dizem que o homem não pode permanecer um longo tempo sem a graça, de modo que não peque mortalmente. Isso, de fato, é verdadeiro quanto ao caso de que não ocorre por longo tempo que o homem esteja habitualmente disposto ao pecado, que não se lhe ocorra operar algo repentinamente, no qual, por inclinação ao mal, o hábito cai no consentimento do pecado mortal, pois não é possível ao homem estar por longo tempo vigilante em relação ao que adere a uma solicitação suficiente para evitar o pecado mortal. Logo, porque uma e outra razão concluem de algum modo verdadeiro e de outro modo falso, deve-se responder a cada uma. Resposta aos argumentos. Respondo dizendo que aquelas palavras do apóstolo podem ser entendidas segundo diversas exposições, tanto do pecado mortal como do mal do pecado mortal, segundo o que se fala da pessoa do homem pecador, ou do mal do pecado venial quanto aos primeiros movimentos, segundo o que se fala na sua pessoa ou na dos outros justos. E de um e outro modo, deve-se entender que, ainda que a vontade natural seja para evitar todo o mal, o homem pecador sem a graça não pode evitar todos os pecados mortais, ainda que possa evitar alguns. E assim não pode completar a vontade natural sem a graça. E de modo semelhante ocorre algo com o justo em relação aos pecados veniais. Respondo dizendo que não é possível que exista algum adulto que esteja apenas no pecado original, sem a graça. Porque imediatamente, quando toma o uso do livre-arbítrio, se prepara para a graça, terá a graça. De outro modo, a própria negligência se lhe imputaria o pecado mortal. O argumento também referido parece supor um inconveniente ao que conduz. Com efeito, se for possível a algum adulto estar apenas no pecado original, se no mesmo instante lhe ocorre morrer, estará no meio termo entre os beatos
e aqueles que são castigados com a pena sensível, inconveniente ao qual conduz o argumento referido. Porém, para que nisso não faça força, deve-se saber que no pecado original há a habitual aversão ao bem imutável, pois tendo o pecado original, não tem o coração unido a Deus pela caridade. E assim, quanto à aversão habitual, a mesma razão se dá para o que existe no pecado original e mortal, ainda que no pecado mortal se dê sobre isso uma habitual conversão ao fim indevido. E por causa disso, não se segue que, se alguém evitasse o castigo pelo livre-arbítrio, pode adquirir, em virtude disso, a glória pelas forças do livre-arbítrio. Não. Com efeito, isso é maior, como é claro pela situação do homem no estado de inocência. Respondo dizendo que o homem, sem a graça, é vencido pelo pecado, enquanto haja contra a lei, porque pode evitar este ou aquele pecado, esforçando-se no contrário, porém não pode evitar todos, pela razão já dita. Respondo dizendo que o exemplo de Agostinho sobre a curvatura não é similar quanto a algo, porque, a saber, não está no poder da tíbia que se use a curvatura ou que não a use. Por isso é necessário que todo movimento da tíbia curva seja uma claudicação. Contudo, o livre-arbítrio pode usar ou não usar sua curvatura, e por isso não é necessário que peque em qualquer ato seu, mas que possa alguma vez evitar o pecado. No entanto, é similar quanto a isso, que não é possível evitar todos, assim como foi dito. Respondo dizendo que, ainda que o pecado pela penitência não apagado atraia inclinando a outro pecado, porém, não é necessário que o livre-arbítrio sempre obedeça a essa inclinação, mas que possa esforçar-se contra essa em algum ato particular. Respondo dizendo que o temor e a ira, segundo que são paixões, não são pecados mortais, mas veniais, pois são movimentos primeiros. Respondo dizendo que o temor e a ira, segundo que são paixões, não são pecados mortais, mas veniais, pois são movimentos primeiros. Respondo dizendo que os pecados se dizem necessários, enquanto não podem ser todos evitados, ainda que alguns possam ser evitados. Respondo dizendo que, quando a carne deseja contra o espírito, é um vício, mas é próprio do pecado venial. Respondo dizendo que a necessidade de morrer é concomitante à necessidade de pecar venial ou mortalmente, exceto em pessoas privilegiadas, a saber, Cristo e a bem-aventurada Virgem, porque não é concomitante à necessidade de pecar mortalmente, e fica claro nos que têm graça. Ao 10º se responde como ao 7º. Respondo dizendo que a coroa se dá a esse que vence totalmente o diabo e o pecado. Contudo, quem evita um pecado perseverando em outro, sendo servo, não é vencedor, senão relativamente. Por isso, não merece a coroa. Respondo dizendo que não se pode entender que a cupidez coaja absolutamente o livre-arbítrio, porque é sempre livre em relação à coação. Mas se diz que coage pela veemência da inclinação, da qual, porém, pode-se resistir, ainda que com dificuldade. Respondo dizendo que o livre-arbítrio pode usar o hábito ou não usá-lo. Por isso, não é necessário que alguém sempre haja segundo o hábito, mas que pode alguma vez agir contra o hábito, ainda que com dificuldade. Porém, ao não permanecer o hábito, pode ocorrer que permaneça por longo tempo, nada agindo segundo o hábito. Respondo dizendo que, faltando a graça, o livre-arbítrio pode por si mesmo eleger o mal. Porém, não é necessário que, sem a graça santificante, sempre eleja o mal. Respondo dizendo que não se segue que alguém, evitando o pecado, vença o mundo, a não ser que seja imune totalmente ao pecado, como foi dito. Respondo dizendo que o preceito se observa de dois modos. De um modo, assim que observado, é mérito da glória, e assim ninguém pode observar o dito preceito nem os outros sem a graça. E de outro modo, assim que observado, faz evitar a pena.
e assim se pode observar sem a graça santificante. Do primeiro modo, observa-se quando a substância do ato se completa com o modo conveniente, que põe a caridade. E assim também o dito preceito do amor não é tanto um preceito quanto o fim do preceito e a forma dos outros preceitos. Do primeiro modo, de um modo observado, de um modo assim que observado é mérito da glória, e assim ninguém pode observar o dito preceito nem os outros sem a graça, então, deste primeiro modo, observa-se quando a substância do ato se completa com um modo conveniente, que põe a caridade, e assim também o dito preceito do amor. E não é tanto um preceito quanto o fim do preceito, isso sim o amor é, e a forma dos outros preceitos. E do segundo modo, que é o de outro modo, assim que observado, faz evitar a pena, e assim se pode observar sem a graça santificante, então deste segundo modo, observa-se apenas a substância completa do ato, o que ocorre completamente nesse que não tem hábito da caridade, pois pode também realizar coisas justas, segundo o filósofo no livro 2º da Ética. Respondo dizendo que aquele argumento não vem a propósito. Com efeito, dado que alguém, não tendo misericórdia de si mesmo, nisso de preparar-se para a penitência, cometa um novo pecado, porém, pode evitar esse pecado quando pôde se preparar. Porém, não é necessário que o pecador, quando não tiver misericórdia de si, fazendo penitência, cometa um novo pecado, mas apenas então, quando se sujeita a esse por alguma causa especial. Respondo dizendo que o virtuoso pode não amar a Deus atualmente, mas agir o contrário, como é claro quando peca. Respondo dizendo que, ainda que os hábitos sempre se tornem semelhantes aos atos, porém, ao possuir o hábito, pode exercer um ato contrário ao hábito, porque não lhe é necessário usar sempre o hábito. Respondo dizendo que o que carece de justiça pode fazer um ato imperfeito de justiça, que é agir justamente, e isso por causa dos princípios do direito natural, que são inerentes à razão. Porém, pode não fazer um ato de justiça perfeita, que é fazer justamente as coisas justas, e assim algum injusto pode declinar alguma vez para o mal. Respondo dizendo que as palavras do Mestre não devem ser entendidas de modo que seja necessário que o homem, que está no pecado mortal, sucumba a qualquer tentação, mas porque, a não ser que se libere do pecado pela graça, incida alguma vez em outro pecado mortal. Respondo dizendo que por isso temos necessidade de pedir na oração dominical, não só para que se perdoem nossos pecados passados, mas também para que sejamos liberados dos futuros, libertados dos futuros, porque, a não ser que o homem seja libertado pela graça, é necessário que alguma vez incida no pecado pelo dito modo, ainda que possa evitar este ou aquele, esforçando-se contra eles. Respondo dizendo que, privado da luz da graça, é necessário que alguma vez caia, porém, não é necessário que sucumba em qualquer tentação. Resposta ao comentário. De fato, ao que se refere à objeção em contrário, respondo dizendo que se prejulgaria a liberdade de arbítrio, se não se pudesse evitar o pecado, esforçando-se em contrário. Contudo, não prejulga a liberdade de arbítrio se este homem não puder fazer que fique em contínua solicitude, resistindo ao pecado. No entanto, o homem não está solícito acerca disso. Ele leva sua habitual inclinação até isso que é conveniente ao hábito. Respondo dizendo que o livre-arbítrio, por isso que tem domínio sobre seu ato, pode, quando se aplicar sua ajuda para isso, não usar do próprio defeito, mas, porque é impossível implicar sempre sua ajuda,
alguma vez se segue que falha em seu ato? Respondo dizendo que, sem o consentimento do livre-arbítrio, não se comete o pecado mortal. Mas o consentimento segue a habitual inclinação, a não ser que previamente haja muita deliberação, como foi dito. Respondo dizendo que o homem caiu de modo remediável. Respondo dizendo que o homem caiu de modo remediável, porque pode ter o remédio com o auxílio da graça, na medida em que o poder do livre-arbítrio não seja suficiente para isso. Respondo dizendo que não poder pecar e não poder não pecar são contrários. Então, não poder pecar e não poder não pecar são contrários. De fato, poder pecar e não pecar é meio termo entre eles. Por isso, o argumento supõe o falso. Respondo dizendo que eleger e deliberar não são senão dessas potências que existem em nós. Ora, assim como se diz no livro 3º da Ética, essas coisas que fazemos pelos amigos, de alguma maneira, fazemos por nós mesmos. E por isso, o livre-arbítrio pode ter eleição e deliberação, não apenas das coisas em relação às quais é suficiente o próprio poder, mas em relação àquelas que requer o auxílio divino. Respondo dizendo que alguém que está em pecado mortal pode evitar todos os pecados mortais com o auxílio da graça. Também pode evitar alguns por poder natural, ainda que não todos. E por isso, não se segue que, cometendo o pecado, não peque. Respondo dizendo que a necessidade de pecar não coloca a coação no livre-arbítrio. Com efeito, ainda que o homem não possa eximir-se por si mesmo daquela necessidade, pode, porém, resistir alguma vez a isso, que se diz necessidade, na medida em que pode evitar alguns pecados, ainda que não todos. Respondo dizendo que o efeito do pecado é como natural ao pecador. Com efeito, o hábito naquele que o possui opera como certa natureza. Por isso, a necessidade, que é do hábito, reduz-se à inclinação natural. Respondo dizendo que, segundo Agostinho, algo pode ser necessário e, porém, voluntário. Com efeito, a vontade aborrece de modo necessário a miséria. E isso por causa da inclinação natural que se assemelha à inclinação do hábito. E respondo dizendo que o homem que está em pecado de nenhum modo pode eximir-se do pecado que já cometeu, a não ser com o auxílio da graça, porque não se exime do pecado que se consuma na aversão, a não ser que sua mente adira a Deus pela caridade, que não é pelo livre-arbítrio, mas que se difunde pelo Espírito Santo no coração dos santos, como se diz em Romanos, capítulo 5, versículo 5.